Está começando mais um Pod Zoe. Onde eu e você falamos sobre a vida de Deus. Pra quem não sabe, esse é o significado de Zoe. Ih, é isso, Bran. E aí, Má, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem também. Nesse calor, né? Sim. Cara, mais um sábado aqui com o Exato, Senhor exato. pra partilhar das coisas. Mas tá bom, o calor é o de menos, né? Vai ser um papo bom. Vai ser um papo muito abençoado, tenho certeza disso. bom, com pessoas muito legais que vocês já estão vendo aí. Se você não conhece, vocês vão conhecer hoje. Mas eu tenho certeza que você já viu aí no Instagram Certeza. algum vídeo deles, com certeza rolando por aí. São muito bons e hoje a gente tem o privilégio de receber eles aqui. E nós sabemos que vai ser um papo muito legal, muito edificante, tanto para nós quanto para você que está assistindo aí. É muito além de falar sobre música, mas é falar de projetos do Senhor, né? Então, eu sei que vai ser bom. Né, Brans? É isso, Quais Má. são as suas expectativas? Altas, mais altas possíveis. Altíssimas, inenarrável. Exato. Eu tava pensando nessa palavra antes de vir. Eu falei, como que é a palavra que o Brans falou, meu Deus? Inenarrável. Inenarrável. Então tá bom. Quem que são os nossos convidados, Brans? Cristo Rei. Maila Bem-vindos. e Matheus. Sejam bem-vindos, pessoal. Amém. Fiquem à vontade. Estamos aqui para conversar e vocês contarem o que o Senhor tem feito na vida de vocês. Vamos começar, então, com vocês se apresentando. Quem é a Maila, quem é o Matheus, como é a família, quantos filhos, para o pessoal conhecer vocês. Conta um pouquinho pra gente. Eu começo? Prazer estar aqui com vocês, né? E eu olho para você, né? Pode olhar À para vontade. quem você quiser. E glória a Deus, é uma honra estar aqui, né? É muito legal poder falar um pouco do nosso ministério, do que Deus tem feito, né? E o testemunho, né? Um testemunho ele ativa nas pessoas Deus, né? Às vezes a pessoa ela olha pra gente e ela vê a Bíblia, né? Sim. Às vezes a pessoa ela não lê a Bíblia, mas vê a Bíblia em você. Exato, né? exato. Como que ela falou aí a frase dele aí? Inenarrável. Inenarrável. Legal essa frase. Né? Eu sou o pastor Matheus, aqui está do meu lado a pastora Maíla, né? Fazemos parte do Ministério Cristo Rei. Legal. Temos 3 filhos abençoados, né? Que você já conhece aí. Músicos, somos uma família de músicos, né? Legal. E é isso aí, né? Para começar, tá bom. Tá ótimo. Quer falar um pouquinho? Primeiramente, um prazer imenso. Obrigada pela honra em estar hoje aqui no Pod Zoe. Demais, demais, demais. E é isso aí, cara. E antes do ministério, né? Antes, como ele falou, até pastores, né? Então, eu sou a Maíla, né? Nós somos uma família. O Senhor restaurou a nossa família através da nossa entrega para Ele. E a gente está vivendo, cara, coisas que a gente nunca nem imaginou, né? Através da presença dele. Então, quando a gente se dispõe e começa a viver nos propósitos de Deus, a gente começa a viver as vontades dele. Então, a gente está assim, cara, não só disponível, mas disposto. Então, aí, pai, e aí? Para onde a gente vai agora? Né? E vamos embora. Muito bom. E vocês têm a igreja do Ministério? Sim, Cristo Rei? sim. Hoje o Cristo Rei também é um ministério local, né? Legal. Fazem já 2 anos, né? Oficialmente faz 1 ano como Centro de Avivamento Cristo Rei. A gente lutou muito contra tudo isso, a gente não queria. Até Não porque, queria? não. Até porque o nosso trabalho sempre foi fora, né? Sempre foi fora, externo, não sempre foi local fora. ali, né? Então, foi algo assim, muito de Deus mesmo. E quando as coisas são de Deus, elas simplesmente acontecem, é natural. Eu vi uma voz ontem legal, uma frase legal de um pastor lá de Goiás, que ele falou assim, que Deus nos empurra para o propósito dele. Né? Os caminhos vão se estreitando para que E a você gente foi empurrado. viva, né? É isso aí. Literalmente. Então, foi mais ou menos final da pandemia que vocês Isso, deram exatamente. um pontapé ali, Exatamente. E a gente sempre fez reuniões em casa, né? Desde sempre, a gente sempre abriu nossa casa para fazer reuniões, orações, momentos de adoração, louvor. Então a gente sempre gostou muito disso. E aí começou, cara. E aí foi fluindo, foi começando. O nosso pastor, né, incentivou muito, impulsionou muito a isso. Assim, cara, Deus está falando, o que vocês estão esperando? Né? Vocês já têm um ministério há quanto tempo? Né? E o Senhor só está ativando para algo mais. Porque a gente sempre foi, derramou, ativou e veio embora. E a gente continua fazendo isso, né? E agora, hoje, nós temos uma base onde a gente está estabelecendo, ativando e enviando vidas também. Né? Porque não é sobre nós, né?
é sobre os frutos, né? E a gente frutificar Jesus nas pessoas. Sim. E assim tá acontecendo, cara. Que Então bom. tá sendo uma experiência maluca, né? Que a gente nunca imaginou, mas estamos aí, né? E bom. o Senhor vem nos ensinando demais. Certo. Muito bom, muito bom. E a igreja tem crescido. Sim. Que bom. E, então vocês eram de qual igreja anterior? Vocês eram de uma igreja, eram pastoreados Sim. por Sim, um exatamente. pastor, e aí Exatamente. abriram- Fala aí, mano. Sim, nós fazíamos parte de uma igreja e daí aconteceu assim, foi na pandemia, o senhor começou a falar com a gente pra gente sair daquele ministério, Uhum. né, na época. E foi tudo natural, sabe? Falamos com o pastor, foi uma bênção, Tranquilo, né? aham. Não foi por nenhum motivo, né, de nenhum escândalo, nada disso. Aham. E aí quando nós saímos, foi quase no final da pandemia. Uhum. Aí começamos a falar, vamos começar a fazer culto em casa de quinta-feira, Uhum. né? Assim, foi algo que surgiu no nosso coração até a gente arrumar uma igreja. Só que não Entendi. vinha isso, sabe? Procura uma igreja. Não Aham. vinha, não vinha. Aí conhecemos o nosso pastor de hoje, né? O apóstolo Edu Ribeiro, Uhum. que é uma benção também. Começou lá nos nossos cultinhos de quinta-feira. E aí foi tal. crescendo, iam bastante pessoas. É. Que legal. Até que apareceu uma oportunidade, né? A nossa casa começou a encher de pessoas lá. E apareceu uma oportunidade de a gente rachar o aluguel com uma igreja, né? Mas assim, até aí a gente estava com o pé atrás ainda, Uhum. sabe? Não, isso não é, acho que Deus não quer que a Não gente era abra uma algo igreja, oficial, ser pastor. entendeu? Aham. Na verdade, a gente só fez isso porque não cabia em Não casa. cabia mais na casa de vocês. E a então gente precisava de estava espaço causando, maior. entendeu? A gente Aham. estava causando demais ali no bar. Barulho. E por isso que nós fomos para lá, É. né? Ixi, é E, verdade. cara, e a gente é tudo músico, E né? gosta de Então, fazer não tem o barulho, que né? fazer, cara. A nossa família é bem barulhenta. Todo Sai na mundo, né? rua, você ouve som de bateria lá, de onde tá essa bateria? Enfim, daí ele falou um valor, né, pra gente que não tinha como a gente pagar, né? Até na época nem dizimista tinha, nossa igreja não tinha nada. Era só uma Não, não tinha, reunião, né? exatamente. Veio não um tinha nada valor disso. na minha mente, assim, que eu achei que seria impossível ele aceitar, né? Uhum, É um valor bem abaixo do que ele cobrou, assim, super abaixo mesmo, né? uhum. E eu falei assim, pastor, eu posso pagar é tanto. Aí no mesmo momento ele falou, nossa, irmão, você não sabe como isso aí vai nos ajudar. Olha Pode só. vir, faz o culto amanhã. Daí foi o dia que a gente foi pra rua, entendeu? Saímos de casa e fomos para um templo. Daí começou. E aí foi crescendo. Deus colocou a gente lá. Falou, bom, agora, né? Senhor, derrama da sua graça. Da graça. Misericórdia. E vocês já eram consagrados a pastores ou Sim, não? Já eram? Já fazia Ah, uns entendi. 4 anos que nós Já servíamos tinha- como pastor na outra igreja. uhum, Sim. entendi. Entendi. Aí começaram a de fato pastorear uma Sim. igreja, né? Sim. Aí é todo Aí Sim. Deus muda processo, tudo, né? né? É. Sim, tá uma benção. é muita responsabilidade, né? Mas É. se o Senhor chama e confia, Ele dá graça para fazer, né? Ele sempre vai dar e se Ele nos mostra propósito. E como vocês disseram, né? Quando as coisas vêm do Senhor e há propósito, flui, né? Tipo, deu certo, o lugar, o valor e as coisas foram É fluindo. natural. É natural. As coisas do Senhor não são, né? Isso. Se é pesada, complicada, é porque não vem do Isso, Senhor, exatamente. O fardo dele é leve. Sim, Exato. E eu falo, cara, quando a gente está no centro da vontade do Pai, quando a gente está no centro da vontade do Senhor, pode ser a coisa mais absurda, mais difícil, mais terrível que um ser humano pode imaginar. Mas se a gente está no centro da vontade dele, você vai aplicar, vai fazer e não vai ser pesado. É. Às vezes acontecem dificuldades, temos aflições, mas é algo suportável. Uhum. Então, assim, não é fácil, né? O pastoreio não é fácil, o ministério fora, itinerante, não é fácil. Principalmente quando envolve toda a família. A gente sabe tudo que a gente já passou, quanta história para contar. São 16 anos, né? Então, não é qualquer coisa, a gente não começou ontem. Então, tem muita coisa para contar. Mas, cara, pergunta se a gente quer parar com isso. Não quer. Não tem como. Então não é sobre preços, sobre ganhos, porque a gente jamais, né, nunca foi essa intenção. A gente nem, né, quando a gente vai ministrar, não é um show, entendeu? É por amor a Cristo. Sim. Porque eu sei de onde Ele me tirou, o que Ele fez sobre nossas vidas. Então a gente vai por amor a Ele, por gratidão a Ele, entregando e devolvendo o nosso talento para Ele. E através disso tocando em pessoas, É. né? Através da música, né? Tocando em vidas. Né? E a música em forma de louvor, em forma de adoração. E, cara, é extraordinário. Muito bom. E tá muito difícil conciliar a agenda de vocês?
É maluco. Com o pastoreio. Pastoreio. É a graça do Senhor aí, sobre nossa vida. Que vocês têm que estar lá, mas vocês Sim. também cumprem agendas, né? Sim, sim. A gente tem uma equipe maravilhosa, graças a Deus. Temos pessoas que nos ajudam, né? E esse é o propósito. Sim. Então, assim, é ativar as pessoas para elas fluírem em seus ministérios. É. Então, isso está acontecendo, cara. Eu vejo que Deus nos levantou para derramar isso, né? Como um centro de avivamento. É ativar ministérios. Cara, você não foi chamado para ficar parado aí, entendeu? A gente não é represa. Então, a gente tem que transbordar. E ensinar as outras pessoas a transbordarem. Então, esse é o propósito. Muito Legal. bom, muito bom. E quando que começou a caminhada de vocês com a música? Foi desde cedo? Desde criança ali, já... Eu comecei a tocar com 9 anos, né? Nossa! E minha família ninguém toca. É, que engraçado, Sim. né? Surgiu essa Comecei- vontade. A Maíra também, né, Maíra? Você começou com Sim. 10, 11? Com 12 anos, eu ganhei um violão do meu ex-cunhado. E, nossa, eu fiquei, né, deslumbrada, assim, uau, um violão, cara. E não tinha aquela coisa, né, meu? Minha família era uma família bem humilde, então não tinha, não podia fazer aula, meus pais não podiam pagar, assim, né? E eu ganhei esse violão e eu não desgrudava dele, né? E meu avô, que eu não conheci, ele tocava viola. Que legal. Então, era aquelas coisas de fazenda, né? Desse meio rural. Então, eles sentavam em volta ali das fogueiras e tocavam, faziam os desafios dos instrumentos. Ele fazia instrumento, mas eu não cheguei a conhecê-lo. E aí, meu pai começou a contar. Quando eu peguei o violão, ele começou a contar essas histórias, né? E aí, eu ia em banca de jornal, comprava aquelas revistinhas que não tinha, né? Celular, essa facilidade na internet. época, não tinha isso, Tinha cara. vídeo no YouTube. E não tinha YouTube, não tinha videoaula. E aí eu comecei a aprender a fazer os acordes ali, a arranhar, e aí foi, cara. Olha só, e aí, sozinha? Sim. Você sim. e a revistinha Sim. e vamos pra cima. E aí Legal. foi, aí começou. E aí cantando também. Já cantava junto ali, né? Não, Você nunca cantava? pensei, nunca, assim, não pensei. Eu sempre amei voz, Aham. mas eu achava a minha voz horrorosa. É? É. Meu Deus. E aí eu queria tocar. E aí eu comecei a cantar por causa do violão. É, porque você ia Então eu acompanhando ali, né? acompanhava o violão com a voz para não ficar, né? Então eu acompanhava. E assim foi. Aí foi um aperfeiçoamento vocal por causa do instrumento, Olha só. né? Mas Despertou. e assim Algo. despertou, exatamente. Legal. E você, com 9 anos, Até hoje, estudando música, né? você também ganhou um violão de Ganhei, alguém? daí com 14 anos ganhei uns discos lá de rock, né? Legal. Aí eu falei, meu, quero tocar guitarra. Ah, já veio. Aí, guitarrista tem um mal do guitarrista, né? Que ele começa a fazer aula, ele quer ser o melhor guitarrista do mundo, né? Eu já passei por essa fase também. Aí estudei muito, né? Fiz muita aula, estudei em São Paulo, fiz aula na Unicamp. Que legal. Estudei muito guitarra. E até hoje, sempre vivi de música, né? Desde Assim, de quando começou. Que legal. tivemos uma escola de música também. E é isso. E é uma Tocava pro área- mundo, né, naquela época. É uma área difícil de abertura, assim, pra expandir. Vocês acham Demais. complicado? Sim. Demais, Complicado, super. né? Complicado, porque não tem apoio, né? Há várias polêmicas aí. Na verdade, assim, depois que a gente conheceu a Deus, né? É outro mundo, né? Sim, a gente tocava no mundo. Então, no mundo você toca, né? Pra comer pastel, vamos falar assim, né? Você toca pra um cara ali que ele tá comendo verdade. pastel, daí ele vem e fala, Vocês pô, faziam- toca a música tal. Você não sabe tocar, ele fala, pô, você não sabe tocar nada, né? Vocês faziam E por apresentação em dinheiro. restaurantes? Sim, a gente tocava em restaurante, em bar, tocamos em muitos lugares. Aonde né? pagasse a gente tocava. Tava tocando, né? Nós éramos bem, assim, mercenários mesmo, entendeu? Só por dinheiro. Era o trabalho, cara. A gente vivia Era o nosso disso, dinheiro. Vocês viviam, entendeu? não tinha Exatamente. nenhuma outra coisa E aquela paralela, coisa, a né? gente Muito começou né? com lugares bem mais simples e vai crescendo, vai pegando nome, né? Então, E vocês já assim, estavam juntos já? Já. Já, a gente nós nos conhecemos através do jornal, né? Jornal? Eu mudei para Amparo com meu pai, uma época, quantos anos eu tinha? Uns 22?
Aí eu fiquei, acho que uns 6 meses sem tocar, né? Lá na cidade, eu tava desesperado pra tocar guitarra. Eu coloquei no Jornal de Campinas, guitarrista procura banda. Ah, você colocou no jornal, que Aí legal. Mano, ela me ligou. acho que nem tem mais, né? Tipo, é engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar que, ó, eu tô divulgando meu trabalho no jornal. Era jornal. Que legal. Primeira mão, nem existe mais. Né? Primeira mão. Nem, não lembro. Que legal. Aí ela me ligou, eu cheguei lá, comecei a conversar com ela. A gente, no primeiro ensaio, né, eu vi ela cantando e tal, daí já O coração já balançou. o coração já balançou. Aí a gente começou a ficar junto. A banda acabou, que os caras ficaram bravos, né, que a gente ficou junto. Ah, é? Sério? Não Falou, acredito. como pode, né, um guitarrista entra na banda aí, fica com a vocalista, daí... Porque você já tinha uma banda? E aí... Sim. É, eles chamaram Aí- o guitarrista Aí pra você entrar. chamou o Sim. guitarrista, entendi. Caraca. É. Que Aí o legal. guitarrista ficou com a vocalista. Ele colocava a Pois. vocalista. Aí já era. E na época eu tava querendo, assim, eu tava com um projeto pra gente começar a ganhar dinheiro, né? Pra viver de música. Daí eu falei, ah, meu, esses caras aí querendo arrumar encrenca, cara, vamos sair Seguir pra ganhar a vida. dinheiro, meu. Aham. Aí começamos a tocar em bar, tocar em um monte de lugar. Vocês dois. E depois, né, de um tempo, quase um ano depois, assim, a gente voltou à amizade com esses músicos, até tocamos com eles de novo, né? Ele São entrou só amigos pra me nossos roubar até da hoje. banda, É. gente. Ah, era destino, né? É, eu não fiz nada. Foi Deus que... Você viu? Deus que Olha, estreitou os inocente. caminhos, né? sem intenção nenhuma. E daí foi isso, uma bênção. Estamos até hoje aqui. Até né? hoje junto. Que legal. Através da música que uniu vocês. Isso. Muito legal. Então, tipo, desde sempre o Senhor mostrando, né? Isso. Estreitando os caminhos através da música mesmo. Confirmando o chamado mesmo, né? Exatamente. Que era pra isso que vocês nasceram. Muito bom, muito bom. E aí, quando vocês... Aí vocês se converteram. Vocês, então, Sim. começaram a namorar e depois que se converteram, então. Sim, tempos depois. A gente ficou trabalhando na noite, cara, por uns 13 a 15 anos, Caraca. aproximadamente isso. Tá, não lembro, tá? Aproximadamente isso. A gente ficou trabalhando na noite, tocando em diversos tipos de lugares. E a gente tinha agenda de terça a domingo. Caramba. Então, assim, a gente tinha agendas fechadas, contratos já em certos lugares, assim, né? Então, não faltava trabalho, né? A gente ganhava bem, chegamos na melhor fase, assim, a gente ganhava bem até. E aí fazia, às vezes, com banda, trio, duo, né? Então, assim, a gente fazia diversos tipos de repertórios, né? E pegando como se fosse um rádio, dentro dos estilos que a gente mais gostava, as melhores músicas, e apresentava, entendeu? Que legal. Então, era assim. Que legal. E E, aí aí foi. vocês conheceram a Jesus Exatamente. no meio do E aí, caminho? nesse período aí... história que você tá contando é a parte boa. É. Né? Tal. Mas quando nós conhecemos a Jesus, a gente estava praticamente morrendo de tanto usar droga, entendeu? Nossa. Droga, bebida, a gente estava no fundo do poço. É mesmo? Eu tinha, assim... eu tinha raiva desse músico, entendeu? Tava nessa fase que eu falei do mercenário, né? Eu entrava pra tocar em qualquer lugar assim, né? Eu sentava na primeira música assim já, não via a hora de ir embora, Nossa. pegar o dinheiro, frustrado, né? Porque eu só tocava violão, eu sempre fui guitarrista. Você queria tocar guitarra? Mesmo ganhando dinheiro, mesmo vivendo de música, entendeu? Uhum. E a gente tava morrendo. Tanto usar droga. Meu né? Deus. Crack, cocaína, maconha, tudo que você imaginar. Isso que eu acho engraçado, né? Às vezes o músico cristão, né? Dentro da igreja ele quer buscar lá fora, né? Como que fala? A esmola do capeta, né? né? Tocar para os caras comer pastel, né? Uhum. Que assim, falando parece que é uma coisa muito boa, né? Mas não é não. É um lugar muito ruim. Né? É um ambiente muito ruim, É, né? muito ruim. É. É propício para tudo que tem de ruim aí fora. É você tocar no mundo, né? Você Nossa. tá no meio, num ambiente mesmo assim, bem pesado mesmo, né? E aí um dia a gente conheceu a Deus, né? Conhecemos a Deus. Ela primeiro, né? Nós nos separamos, né? Por causa disso, de tanta confusão. A gente brigava muito, muita droga. O Gabriel na época tinha 3 anos de idade. Ah, vocês já tinham ele. Ele pegou uma parte dessa época nossa aí. E nós nos separamos. E quando nós nos separamos foi quando ela conheceu a Jesus. A Jesus. Né? Uma irmã dela,
começou a levar ela para a igreja. Olha. E assim, o meio que a gente vivia era assim, larga desse cara, Esse cara é isso e aquilo. E comigo também, cara, larga dessa moça aí, mano. Porque nós dois era malucão, né? Ai, Deus, né? Escolhe os loucos pra confundir os Isso aí. É isso mesmo, mano. Literal. É. E aí ela começou a ir na igreja e tal, ficamos um mês separados. Aí quando eu encontrei com ela, eu estava indo na igreja, não bebia mais, não fumava mais. Olha. Mas foi uma transformação mesmo. E em pouco Foi. tempo, né? Foi, Assim, Cara, 880, sabe? Aham. Legal. E eu mergulho muito mesmo, assim. E eu entendo que a maneira como o Senhor me tocou foi algo muito radical. Eu entendo que existem casos e casos, pessoas e pessoas, cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Comigo foi assim. Eu mergulhei de tal maneira que eu não queria outra coisa. Não queria outro lugar, eu não queria outro alguém. Foi algo assim extraordinário mesmo, assim. A vontade da bebida, a vontade do cigarro, simplesmente foi algo que foi arrancado de mim. Às vezes o nosso psicológico, porque né, é algo que te acompanha há tanto tempo, há tantos anos, às vezes você olha e fala assim, nossa, né, cara? E é algo que te dá prazer. Só que a presença foi algo assim tão, tão intenso que ocupou todo o espaço dentro de mim e que todo aquele prazer que eu sentia e muitas coisas que eu tinha no mundo era muito pequeno perante o prazer da presença. Sim. Então eu falei assim, cara, não tem como, né? Não tem como, não tem como comparar, né? Cara, tremendo. Então, assim, a pessoa, quando ela está no mundo, nos prazeres do mundo, é porque falta algo nela. Então, esses prazeres, eles vêm mesmo. Vamos falar que não é gostoso porque né, o pecado seduz, porque a carne grita por isso. Né? É mentira dizer que não. Mas é ilusório, porque é por um período de tempo. Depois aquilo passa. E quando passa, você busca por algo novo, você quer de novo, você quer mais, entendeu? E a presença não, ela é eterna. Sim. Então, assim, não tem como trocar. Então, o que acontece quando uma pessoa, ela de repente, ela está na presença e ela sai? Porque algo a decepcionou e ela permitiu né, aquilo sair. Porque quando a gente entra no pecado, na iniquidade, não tem como o Espírito habitar. E é onde entra o vazio novamente. Casa limpa, volta 7 vezes mais, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Tem que vigiar demais. Tem que... Não é nem falar sobre essas coisas, né? Mas vem, né? Sim, vamos. Vai começar a pregar. Vem, né? Por quê, cara? Eu estava vendo hoje, assim, até algumas entrevistas, algumas coisas de músicos até conceituados que saíram da presença e começaram a servir o mundo, né? E fazer shows, e é fama, é dinheiro, é isso, é aquilo, porque é sedutor e é ilusório, né? Mas a maioria, eu acho, não digo nem a maioria, cara, eu vejo uma porcentagem mesmo de 100% aí. Todos sofrendo com depressão, sofrendo com... Vícios. E aí vai, vícios, isso e aquilo. Por quê? Porque é algo que começa, mas o preço vem algo depois. Sim, porque Deus E é tinha assim, o livre-arbítrio, né? Deus falou, amém. Então seja feita a sua vontade. Né? Mas assim, né, só para dar um testemunho, e aí eu comecei na igreja, né? Fui 3 meses, eu ia no culto de manhã, lá em São Paulo, né? 6 horas da manhã comecei nos cultos. Caraca. Lá. Coisa louca, né? Eu só acordava meio-dia, daí eu dava aula, tocava à noite, era a minha vida. Mas eu ia na igreja e usava droga à noite. Ia na igreja e usava droga à noite. Tava assim. Até que um dia eu estava num culto, o pastor virou para mim, né, de cima do altar, tinha umas 15 mil pessoas lá e falou, sai, espírito da droga. Eu não manifestei nada, sabe? Mas aquele dia eu fui liberto. Você foi liberto. Eu fui liberto. Eu tive uma experiência com Deus, né? Isso foi numa terça-feira. Eu estava na Santos Dumont com meu carro, né, indo tocar num bar. E era assim, era todo dia. Pô, vou tocar, vou beber, vou usar droga de novo. Já era meio que automático ali, planejado, né? E daí eu tive uma visão, assim, de um campo verdejante. Me deu uma paz, assim, sabe? Eu dirigindo e senti uma paz. E é que fala em Salmo 23, né? Eu nem conhecia Salmo 23. E aquela noite toquei, não bebi, não usei nada. Aí foi terça, quarta. A gente tinha perdido tudo já. Eu estava morando de favor na casa do meu pai. Isso aí com 34 anos, né?
Não me lembro. Quando chegou fazia um ano que eu estava morando lá, e meu pai nunca tinha saído de casa. Né? Então, assim, para quem usa droga, eu não vi a hora de, né, ficar sozinho na casa lá para fazer uma festa lá, né? Aham. E bem nessa sexta-feira, meu pai falou, ó, vou ter que sair, vou ficar 4 dias fora. Você vê como que é, né? Olha. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, fechei a porta do banheiro, né? Peguei a Bíblia e já falei para Deus, Deus, minha cabeça já está maquinando, né? Porque assim, quando a pessoa é viciada em algo, né? Ela vira escrava da mentira. Né? Então ela mente para poder fazer o vício Fazer dela, as né? coisas. Aham. Qualquer coisa, seja droga, pornografia, né? Onde ela tiver um vício. E falei, Senhor, me dá força, porque já estou na minha cabeça, já estou, né, Maquinando tudo. maquinando tudo. E eu também não conhecia também Mateus 6,6, né? Entra no quarto, fecha a porta, né? Olha que interessante. Aí naquela noite nós fomos tocar num bar e começamos a tocar, começaram a pôr a bebida no meu pé, no pé dela. Eu sei que teve uma hora que estava lotado de bebida, assim, sabe? Caipirinha, cerveja, tudo que você imaginar. E aí, o garçom, Mateusão, o que aconteceu, cara? Virou crente, meu, não vai beber não? Porque a gente tinha muita amizade, né? Com a galera Conhecia de já. bar e tal. Eu nem respondi nada, eu tava ali firme. Aí quando deu uma 00:30, nós tínhamos uma pausa. Eu fui pro banheiro, né? Tava lá no banheiro, daí veio na minha cabeça assim, bom, acho que eu vou tomar só uma cerveja, né? Aí na hora que eu pensei isso aí, irmão, eu ouvi uma voz falando do meu lado, né? Ela falou assim, não, Mateus, você não vai beber. Você vai voltar lá, tocar e ir embora para sua casa. Aí me deu um arrepio no corpo, você sentiu um calor, né? Comecei a chorar, não parava de chorar dentro do banheiro. Tipo, o Espírito Santo, sabe? Sim. Senhor mesmo. Parecia um bebê chorando, sabe? Tipo, dá vontade de se deitar no chão, ficar com as pernas para cima, tipo, de soluçar. E a gente tinha que voltar para tocar. E eu sei que eu voltei, né? No palco lá. Quando eu peguei meu violão, o meu violão ele brilhava assim, ele tinha cor de ouro. Né? Eu lembro como se fosse agora. Ele brilhava cor de ouro assim, e eu senti, sabe, aquela vontade de tocar de novo. Né? Deus me restaurou. Olha que legal. Igual quando eu comecei a fazer aula de guitarra. Que eu falei, quero ser o melhor guitarrista do mundo. Veio aquela vontade de tocar de novo, sabe? E foi quando eu entendi porque eu estava no mundo, né? Eu encontrei a minha identidade. Que era o quê? Adorar a Deus. Entendeu? Deus me deu um dom para adorar Ele. E faz toda a diferença. Com certeza. E aí, desse dia para cá, foi o dia que eu fui liberto. Foi a transformação. Muito Aí bom. Deus começou a trabalhar na nossa vida, né? Muito Legal. bom. Foi Que assim, legal. tremendo. Muito Nossa, bom. tem muita coisa para tirar daqui, né? Muita. Porque isso que vocês estão falando sobre nós temos um vazio que só ele pode ocupar, né? A gente vive procurando preencher, mas não adianta, só ele que preenche esse vazio e nos dá esse prazer eterno, né? Exato. E outra coisa também que vocês foram falando que tiveram um encontro e foram transformados, né? Acredito muito que quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro assim, não tem como sair a mesma coisa, né? Não dá. Não tem não como. tem como encontrar com ele e permanecer, né? Do mesmo jeito. Voltar para trás não dá mais. Não dá, né? Não dá É mais. muito forte, muito bom. bom. E aí, a partir do momento que vocês aceitaram a Jesus, vocês entenderam já que ele tinha esse chamado de música e aí já Não, deram isso de gente, Começamos na igreja assim, né? E agora? o que a gente faz, Aí né? o pastor, o que vocês fazem? A gente era músico. Nossa, pega o violão lá. O pastor adora um músico chegando na Canta igreja. aí. Pronto, já começamos. Foi coisa rápida, nem 2 meses. Foi, Nossa. cara, foi. Já começamos Já a tocar começaram a fazer tocar. louvor É. da igreja. A igreja que a gente Olha. ia não tinha louvor na época. Isso. E como foi essa transição de o meu sustento vem da música no mundo Ah, e legal. agora E agora essa da onde transição, Legal essa como foi pergunta, para vocês? importantíssimo falar sobre isso, cara. Quando, enfim, né, quando a gente se converteu, né, aonde nós íamos, o pastor ele dava essa liberdade, né, porque sabia do nosso trabalho, sabia da nossa vida, de quem a gente era, da nossa entrega e sabia que a gente vivia disso. Uhum. Era o único sustento que nosso nós tínhamos. trabalho. A gente trabalhava com música, né? Então a gente não tinha escola, não tinha nada. Nosso trabalho eram os shows, os contratos que nós tínhamos. E aí a gente ficou tocando um pouco mais de 1 ano ainda. Nos contratos que vocês Exatamente, tinham. né? Entendi. E ao mesmo tempo a gente
participava de alguns cultos ali tocando na igreja, né? E o pastor conversava muito com a gente e tal, né? Então a gente aprendeu muita coisa assim, ó, na porrada, na marra, né? Então foi acontecendo isso. E então a gente, quando, né, começava a louvar no altar, era algo assim completamente diferente do que você estar num palco, fazendo um show ou tocando num bar, do que no altar. Porque não é para as pessoas, é para Deus. Sim. Então eu não estou ali para agradar as pessoas, eu estou ali para entregar o louvor ao Senhor. E usando o talento que Ele quem me deu. Né? Então essa é a questão. Ele quem me deu. Então assim, eu falo, cara, que se tem uma profissão que já vem, que a gente já nasce com essa profissão, que lá do céu é músico. É porque é algo, é mais forte do que você. É algo que, como o Matheus falou, cara, ninguém na minha família nunca tocou. E Deus entregou esse presente para ele. Entendeu? É uma facilidade. Tem pessoas que podem... É um Sim, presente, um dom, né? exato. E é uma Exato. facilidade em Todo artista, aprender. Então, assim, né? São pessoas que o Senhor escolheu para isso. É. Né? E então, aí começou a rolar dentro da gente mesmo isso. Porque a gente ia nos bares, eu não estava pecando, não estava fazendo nada de errado. Nós já havíamos nos mudado, transformados completamente, e todo mundo via essa transformação. Das músicas que a gente tocava no bar. Sim, então todo mundo via essa transformação, né? E aí, só que a gente subia ali no palco, começava a tocar, e um dia Deus abriu minha visão espiritual dentro do bar. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu entrei em crise, né? Porque aconteceu isso algumas vezes isso aconteceu comigo, não é sempre. Essa foi a primeira vez que aconteceu. E eu lembro que a gente estava num bar lá no Cambuí, e a gente estava em cima do palco, lotado o lugar, era um lugar que uma galera classe A, assim mesmo, e a gente estava ali tocando, e eu lembro que eu não estava, cara, pensando em Deus, não estava pensando em nada, estava tocando minha música, as músicas ali e tal, e aí, de repente, eu pisquei, quando eu abri o olho, era outro ambiente. É igual a gente está aqui, só que eu pisquei, era como uma imagem de sonho, sabe quando você está sonhando aquela imagem de sonho? Era essa imagem, só que tudo ficou como se fosse em câmera lenta. E eu lembro dos telões que ficavam em toda a volta do bar. Eu lembro que eu olhando para aqueles telões, os clipes que estavam passando. Só que as pessoas nos clipes eram todas distorcidas, com rostos de demônio. Nossa. E as pessoas sentadas nas mesas, muita gente. Elas sorrindo, dando risada, aquela fumaça subindo, garrafas nas mesas. E eu lembro que o rosto de cada uma daquelas pessoas eram rostos de demônios. Nossa. Igual para esse filme, né? A boca abrindo, horrível. Foi algo assim horrível, cara. Mesmo, E aí eu lembro que parece que eu fiquei um tempo ali e foram segundos. E eu peguei e voltei. Quando eu voltei, eu fiquei pálida, com falta de ar. Eu olhei para a cara desse daqui, eu falei assim, eu preciso de uma pausa. Larguei o violão, saí correndo do bar. Quero ficar aqui dentro de jeito nenhum e saí. Fui para fora do bar. Ele deu uma pausa, foi atrás de mim e contei tudo que eu tinha visto. E a gente tomou uma decisão, então, assim, cara, a gente não quer mais fazer parte desse ambiente. O ambiente. Eu não quero mais fazer parte desse ambiente, porque é um talento que foi dado. E a música, cara, é algo que ela toca no coração das pessoas. Tem um poder muito grande. No sentimento, tanto pro bem na emoção. quanto pro mal, né? Tem pessoas que ouvem certas músicas, elas entram em depressão, quer se As músicas matar. são consagradas. Né? Exato, Igual exato. A gente Tem consagra todo... as músicas para Deus, Sim. eles consagram É muita coisa envolvida por detrás no espiritual que a música causa, entendeu? Eu falei assim, cara, a gente está usando o nosso talento e para cantar canções, mesmo que a gente não esteja fazendo nada de errado aqui, só que o nosso talento está indo e ativando, impulsionando as pessoas. Cara, marido traindo mulher, mulher traindo marido, e muito, fora as outras coisas que estavam rolando lá. A gente decidiu se converter, né? Sim, Glória a exatamente. Deus. Então, Sim. e aí, cara, começou a ficar insustentável, sabe? Virou um ambiente assim, tipo, cara... Deus aí começou a apertar. Começou a apertar. É um incômodo, né? Teve um sonho, lembra? Teve um sonho. Sim, mas antes disso, aí a gente estava nos bares, a gente tocando, e aí eu olhava para ele assim, vamos fazer um louvor? E aí a gente começava a tocar louvor no meio do bar, começamos a tocar louvor, cara. Quando o Regis Danese lançou aquela música, Como Entra na Minha Zaqueu? Casa. Como Essa Zaqueu, música roqueirão, entendeu? Só lá na Como Zaqueu, chorando. Começamos a tocar louvor no meio dos bares. Eu lembro que eu Que olhava para doido. frente, eu via nego nas mesas chorando. Olha só. O maître do bar vinha chorando assim, cara, eu era presbítero de tal igreja.
E são assim filhos de começou. pastor. Não, um monte de gente, cara. Muita gente. Sabe? A maioria, né? Uma grande Super. parte das pessoas. Aí, nego, nós mesmos tudo fazendo rodinha, chorando. Eu falei assim, cara, né? Olha que situação. É. E aí, uma noite, o Senhor nos acordou juntos. E eu lembro perfeitamente dele falando, cumpra a tua agenda até tal data. E a partir daí, vocês não vão mais fazer isso. A partir de agora, eu cuido de vocês. Olha. E nós agimos em fé, em fidelidade, e nós abandonamos tudo, a gente largou tudo, a gente cumpriu até tal data. E Nós tínhamos data por inteiro, esse fim, em fevereiro, né? foi, a gente Tinha data marcada cancelou. de Até dezembro. final do A gente ano. tocava Sim. a semana inteira. E a gente Nossa. cancelou todas as agendas. O povo, vocês estão ficando louco, cara. Que Vocês que é viraram isso? crente? É. Viramos. Sim, graças a Deus. Sim, a gente largou tudo. E desde então, o Senhor vem nos honrando. Que Né? Então, assim, bênção. foi uma renúncia mesmo, né? Sim. A gente literalmente queimou todas as carroças, os bois. Aham. que, né? Deixou tudo para trás. Deixamos tudo para trás. Muito bom. E aí surgiu o Cristo Rei. E aí começou o Cristo Rei. E assim foi. Nossa, que doido. Meu, muito bom. Nossa, eu nunca nem pensei que vocês já tinham ouvido tudo isso. É porque a gente olha assim, né, de fora e vê tudo, como vocês disseram, né? A parte bonita, como tudo vai bem. Mas a gente nem tem ideia dos processos e do por trás do que cada um passa, do que cada um já viveu, né? É muito, muito legal vocês contarem mesmo, abrirem isso, o coração de vocês, porque mostra, né? Para as pessoas que todos nós temos processo, todos nós temos coisas que precisamos ser ajustadas, lapidados, mudados, para que a gente viva de fato o propósito do Senhor, né? É muito bom, muito bom. E aí vocês começaram o Cristo Rei, e aí já com a ideia de gravar músicas, vocês já tinham músicas próprias? Então, nós tínhamos músicas próprias, era uma luta assim, para conseguir gravar. Ele é muito complicado, Eu ia né? gravar, era coisa com violão, eu era guitarrista, né? E quando Deus, né, assim, transformou a gente, foi muito rápido. A gente estava num estúdio lá gravando nosso primeiro CD, sabe? Tudo gravando guitarra, solo de guitarra. Porque, assim, a música cristã nem se compara com o mundo, né? Uhum. Né? Assim, ela é muito melhor, né? Uhum. Porque você tem guitarra, tem baixo, tem Tem bateria, Tem tudo, back né? vocal, A poesia tem das todos os letras. estilos, É. né? Assim, é uma coisa linda, né? Sim. Você tem liberdade para adorar, para tocar. Você tem Uhum. liberdade para tocar na igreja. Uhum. Né? E no mundo não, né? No mundo você toca aquelas porcaria do momento lá, né? Uhum. Ou não. E onde a gente estava mesmo? Foram gravar o CD. CD. Verdade. E daí foi muito rápido. A gente gravou em um mês. É que eu pensei em outra coisa aqui. A gente gravou em um mês. Um CDzinho só com 2 violões, né? Foi muito rápido. Foram 3 meses gravamos um CD com 2 violões. Mas acho que 4 meses gravamos com a banda completa. Legal. Até que um pessoal aqui de vocês participou desse CD. É, né? É verdade. E detalhe, Eles ajudaram cara. muito. E detalhe. Esse CDzinho de 2 violões aí, quem gravou pra gente, praticamente foi um presente isso. Quando a gente tocava, assim, na noite, a gente tinha muitos amigos, conhecidos, essa galera aí. Uhum. E quem gravou pra gente, um grande amigo nosso que já faleceu, né, há algum tempo, ele era técnico de som do Charlie Brown Jr. Nossa. E ele ia sempre nos shows, ele ia sempre da onde a gente ia tocar, a gente se conheceu assim. E ele quem gravou pra gravou o gente, primeiro cara, porque a gente se converteu, a gente continuou tendo amizade com Uhum, ele. Ele falou assim, cara, vocês precisam gravar isso. Olha. E quando a gente gravou, né, o primeiro CD já com banda, ele falava pra gente, cara, a gente tá ouvindo o CD de vocês aqui no avião, ó. Nossa, O que Chorão legal. tá ouvindo Cristo Rei, ele falava Olha assim, né? só. Lembra disso daí? Então, assim, ele se foi, né? Vida muito louca ele tinha. Né? Ele teve um câncer aí feroz mesmo e não conseguiu, né? Mas Jesus foi falado sobre ele. Amém. Né? E é ele... legal quando a gente tem propósito no Senhor, até, a palavra diz, os ímpios trabalham ao nosso Isso favor, aí. né? Isso As aí. pessoas que nem estão ali no mesmo Isso propósito, aí. mas o Desse Senhor jeito. usa delas Deus para abençoar as quer, nossas é vidas, isso, né? O inimigo obedece. É, É isso aí. E muito aconteceu isso bom. lá, viu? né? Total. Muito
bom. Total. Muito bom. E aí, isso faz quantos anos? Há quantos anos atrás, esse primeiro CD? Ai, cara, 15 anos atrás. foi bem no começo. Nossa, bastante Porque assim, tempo. cara, logo que a gente se converteu, Foi tudo muito rápido, pouco né? tempo já, porque assim, a música é algo, né, que flui na nossa vida. Então a gente começou a escrever, começou a compor, começou a tocar, e é algo que vem, né, que acontece. Então assim, fluiu muito rápido. Então foi bem no comecinho da conversão, logo nos primeiros anos. Já É, gravaram. 2 anos aí, né? Por aí, né? Isso daí. E aí, até hoje, vocês têm quantos CDs gravados? São 2 CDs. 2 CDs, Dois 3 CDs. CDs, na verdade, que agora acabou o CD, né? É, hoje em dia ninguém Então, vai, agora é a gente streaming. lança uma CDs foram música- 2, e agora a gente lança singles. Ah, legal. Legal. Aí vocês lançam nas plataformas Isso. que tem aí, né? Legal. Agora vamos entrar, né, para o que o pessoal conhece aí. Exato. Exato. Mas antes de você Ah. continuar, Má, Verdade. fiquem aí com os nossos recados, galera. Fala, galera. E aí, pessoal? Interrompemos vocês rapidinho, mas só para dar aqueles recados básicos para vocês, né? Sim, Então, importantes. começando. Curta, comenta, compartilha esse episódio para que pessoas sejam alcançadas através dos assuntos conversados aqui, para que mais pessoas sejam edificadas e recebam da vida de Deus, que é transmitida aqui no Pode Zoe. Exato, engajem com a gente. A plataforma entende quando vocês engajam que esse conteúdo é bom. Sim, Então, curte aí, manda para as pessoas, para a plataforma também divulgar mais a gente, para mais Isso. pessoas serem alcançadas. segundo recado é os nossos Instagrams, né? Nós temos o Instagram do Pode Zoe, _CBS. Então, se você Isso. ainda não nos acompanha lá, segue lá, a gente posta os bastidores, a gente posta os spoilers dos convidados, para você fazer Exato, pergunta também, Pra né? você participar, mandar suas Isso. dúvidas, o que você quer saber. Sim, para você Então, interagir lá. Corre lá. Nós também temos nossa lojinha. A loja Zoe Store, também nós temos o Instagram. Se você ainda não conhece, nos siga lá. Deixa eu só ler, porque senão eu vou falar errado. jzoe.store. Eu esqueço toda vez. Nós não estamos vestindo hoje, mas Temos muita coisa legal lá por encomenda. Então, entre no Instagram, lá tem toda a informação para você saber como encomendar, quando encomendar e etc. é isso, galera. E os episódios saem todo Verdade. dia 5 e todo dia 20. Isso, 8 horas da noite, tá bom? Isso. Nós também temos um quadro novo aqui, Sim. o Chat Zoe, sai toda quarta-feira. Às 19 horas. Exatamente, então corre lá. Vê no Assiste. YouTube, engaje com a gente, manda tema, o que você quer saber, se está Isso. gostando ou não, sugestões, ideias. Isso. Nós fazemos isso para vocês e estamos Isso. totalmente abertos. Galera, a gente tem mais uma novidade incrível para vocês. Sim, nós temos mais um patrocinador. Pode Zoe tá ficando chiquérrimo. Sim, agora quem nos patrocina e são responsáveis por esta caneca aqui na frente de vocês. Isso, é arte print. Exato, eles fazem camisetas, canecas, taças, almofadas, squeezes, garrafinhas, cadernetas, muita bolonskines, bottom, tudo personalizado pra vocês, galera. Do jeito que você quiser, eles fazem. Os copos aqui são personalizados com a logo do Pode Zoe. A gente tem também a caderneta do Pode Zoe, muito legal. A gente usa para anotar aqui as perguntas para os convidados. E eles fazem tudo do seu jeitinho, no seu perfil ali. É só você chamar eles no WhatsApp, mostrar a sua ideia e eles vão personalizar da melhor forma para que você fique registrado aqui, né? Ó, esse copo bonito, tomar café. Exato. Nós vamos deixar aí pra vocês na descrição, então se vocês se interessarem, Sim. entre- Chamem eles aí, entrem em contato, façam os seus orçamentos e são produtos de boa qualidade. É Vocês isso, não se galera. arrepender. Então, continue aí com o episódio que tá muito bom. Top. Voltamos, galera. Continuando, Má. Fala aí. Continuando. E aí, na caminhada de vocês já tinham, então, o Gabriel, né, que é o mais velho, e depois vocês tiveram, como que é o nome deles? Lucas e Isabel. Isabel. Gabriel, Lucas e Isabel. Ó, até rima. E aí, desde pequenos também, eles sempre sim. gostaram ali Sempre. da música. Sempre. É? A gente tinha uma escola de música, né? Então Isso que eu ia perguntar. Vocês tinham uma escola de música? O Gabriel vivia andando pelas salas lá, e onde ele entrava, alguém falava alguma coisa pra ele. Eu assim, tem um dom, né? Os três têm dom, assim. Puxaram o pai, né? Os três são hiper, família. mega musicais. Mas eles são melhores que a gente, com certeza. Nossa, né? muito Assim, bons, um dom muito muito bons. Hiper, mega bonito que Deus musicais. colocou na vida deles. Coisa Legal. linda. Aí o Gabriel toca teclado. Isso, toca teclado e canta, a Isabel canta e também toca. Todos tocam vários instrumentos. Olha. Existem os instrumentos específicos, né? Que cada um deles gosta. O Gabriel é teclado, voz, Isabel voz e o Lucas é baterista. Baterista. Ó,
uma banda ali, já quase Formou ali inteira. já. E vocês dois juntos, hein? E diante de Deus que não foi caso pensado, cara. Olha, Banda, né? vamos tá bom ter com nossos filhos? Nunca imaginei que a gente ia tocar com os filhos, né? Que É uma legal. coisa linda. E aí hoje eles acompanham vocês na igreja, né? Eles fazem parte do grupo de louvor. E nas agendas de vocês têm uma banda ou eles Não, acompanham a nossa vocês? banda é a nossa É a família. nossa É? família. Que legal! Isso aí. Então são eles. São Começou na eles. pandemia também. Começou na pandemia. É. Porque antes vocês tinham uma banda Sim, formada com chamavam os músicos. com na os verdade, outros músicos. Na verdade, assim, teve um tempo que o senhor falou pra gente parar com tudo. Uhum. Né? E ficar somente eu e ela. Né? Assim, parar de chamar a gente Uhum. por quê? A gente sempre saía muito para tocar. Então, assim, a gente tinha uma dificuldade das pessoas permanecer. Uhum. Né? É difícil, Por causa não é do- fácil. o chamado não é, Não é não é fácil. o mesmo chamado, o meu não é o mesmo que o seu. entendeu? Uhum. E aí o senhor falou, ó, não chame mais ninguém a partir de hoje. Aí eu voltei pro violãozinho, né? É. Aí o Gabriel, na época, fazia um pianinho, ficou nós três ali, quase um ano. Aí o Lucas começou a tocar um carrom, Uhum. ele não queria tocar. O Lucas, Não? Não. o Lucas sentava no carrom, cara, quando ele começou, o pezinho dele não alcançava no chão. Ah, Bitico. Sério, cara. Aí começamos assim, o Lucas fazia aula de bateria, mas não se interessava. Só fazia ali, né? Até Tava que um ali. dia É. a gente estava num culto em Mogi Guaçu, num congresso lá muito forte, na presença de Deus, chama Rio do Espírito, assim, muito forte, tremendo acontece lá. E tinha uma baita batera no altar, assim, um lugar muito lindo. Aí ele falou, pai, posso tocar bateria? Eu falei, vai lá, né? Teve um culto antes que ele tinha tocado bateria, né? Tocou bem mal mesmo. Aí deu um desânimo, assim, né? Aí eu falei, vai, pode tocar. Não é nem que tocou mal, né? Tocou porque mal. assim, a gente estava acostumado a andar com músicos, músicos né? feras, É, né? é. Então, aí de repente aquele, né, feijão com arroz ali, Meio então, fora do tempo. né? É. Aí ele subiu na bateria, começou a acompanhar lá, amém. Aí quase na hora que estava acabando o louvor, ele começou a fazer um solo de batera lá assim, que, sabe, foi Senhor mesmo, foi graça, né? extraordinário e Deus derramou ali nele uma unção de baterista. Olha só. Deu um dom para ele naquela hora ali, que de lá para cá, assim, Uma ele capacitação. arrebenta na bateria. Uma Olha só. capacitação Né? extraordinária. É muito Aí ele legal. começou, sabe, eu acordava de manhã, passava na sala, ele estava assistindo no YouTube, o baterista tal, pedal tal, né? E daí ele começou, hoje Se ele sabe o interessou, nome de né? tudo, né? Dá aula já de bateria, lê partitura, então Que assim, legal. foi um derramar do Senhor. Que legal. Acho Poderoso. que também porque a gente obedeceu a Deus também, né? Sim. De ficar um tempo aí só no violão, né? Um ano ali, Uhum. Isso. né? Com vontade de tocar com banda, mas E o assim, Senhor não nos fazia. ministrando, né? Ministrando sobre nossas vidas, falando sobre isso, né? Uhum. Sobre o ministério, né? como banda, né? E tudo mais. Então foi E bom na esse pandemia período. também teve uma outra coisa boa que eles começaram a cantar, né? O Gabriel começou a cantar e a Bel. Porque o Gabriel não queria cantar. Não? Olha, Não. o louco cantam bem, olha. Olha, Quando olha. ele tinha 5 anos de idade, ele cantava, né? Ou entra na minha casa. O como Zaqueu. Aí ele pegou um pouco de trauma. E a ideia da gravação em família pra postar, como foi? A partir do que surgiu? Quem que deu a ideia? Então, como a gente estava conversando um pouco antes, né? O Gabriel, ele tinha uma conta estourada no TikTok, de mais de 1 milhão de seguidores. Ai, que e legal. o senhor falou com ele que isso era uma distração e ele parou e entregou. Mas Parou ele com isso. postava vídeos tocando? Vídeos de humor, não tinha nada a Ah, ver. de humor. Nada a ver com a nada música. a ver, nada a ver. Nada E com aí Deus, ele nada com entendeu, aí um dia eu vou deixar, um dia ele conta isso pra nada. vocês. Claro demais, mas Não. Mas- piadinha. E o senhor falou, cara, né? E ele orou e o senhor confirmou com ele, ele entregou isso. Olha. E aí ele falou assim, cara, então vou recomeçar e vou fazer uma nova conta no Instagram também, no TikTok, agora só com músicas, cantando, ministrando e tal. E ele achava que já ia bombar logo, porque, pô, tinha mais de 1 milhão de seguidores É, da só conta ia mudar dele, o nicho né? ali agora, né? E não. Né? E não. E aí ele pegou... E nisso o senhor começou a ministrar no coração dele, né? E aí, depois de um tempo, né? Ele ali e tal... gravava um vídeo, gravava outro. E aí, assim, deu muito forte. Assim, eu peguei e falei assim... eu quero começar a postar todos os dias no Instagram. Vamos fazer isso? Aí ele, vamos. Então, vamos fazer todos nós juntos. Vamos fazer a família toda, então.
E quando a gente começou a fazer isso, né, com a família, né, coisas simples, cara, sentadas no sofá de casa, na escada de casa, né, coisas que a gente faz, às vezes, ensaiando, sentado ali, brincando, tocando, cantando, e começamos a postar. E começou a dar muito certo. Que legal. Cara, e o mais interessante de tudo isso é ver os testemunhos diários, praticamente, que nós recebemos por causa desses Pessoas, vídeos. né? Olha, Das muito mensagens que a gente vem declarando através das canções, né? É algo extraordinário, cara, que Deus está fazendo através desses vídeos. E recentemente a gente fez até um vídeo, né? De agradecimento, né? De backstage, assim mesmo, de comemorando 100 mil seguidores. Ah, a gente já eu passou, vi, a gente já eu vi. passou de 100 mil seguidores, Que cara. legal, que E é algo assim, bênção. uau! E fez assim, ó. Né? Rápido, né? Foi muito rápido. Em meses, de repente, começou a crescer e foi. E estamos aí. Nossa, que Legal. bênção. Que legal. E é muito interessante, sim, que é uma ferramenta de Deus. Uhum. Né? Isso aí. A internet é uma ferramenta de É, Deus. Igual é. vocês estão aqui fazendo, tem que Isso. fazer mesmo. É. Né? A gente tem que derramar aí, né? Sim. Com Todas as certeza. ferramentas aí, o poder, a palavra. A Maíla falou que nós recebemos bastante testemunho, né? Um deles, um rapaz mandou, era um homem ou era mulher? Mulher, né? Não sei de qual você está falando. Do que queria se suicidar lá. Era uma moça. E ela tinha decidido, ela já tinha tentado 2 vezes suicídio. Nossa. Ela, a terceira vez, ela tinha decidido que ia se suicidar. Ia tirar a vida dela. Preparou tudo lá. E daí, na hora H, ela viu o celular dela assim, brilhou, né? Ela pegou para dar uma olhada no celular e viu um vídeo do Instagram. E era de vocês. E Sim. ela falou que naquele momento ela se sentiu como se estivesse deitado no colo de Deus. Nossa. E ela que desistiu bênção. de o suicídio. Meu Aí mandou Deus. mensagem pra gente. Olha Nossa. que tremendo. Muito. Sim. Pra Meu você é Deus. muito testemunho, assim. É. Né? São vários. São vários. Eu Pessoas imagino. querendo voltar, pessoas voltando. desviadas. Nossa, que Que legal. bênção. Pessoas procurando igreja. Vocês têm uma igreja para indicar, sabe? Uhum. Que Muitas. Muito bênção. testemunho. Legal. E o alcance tem sido muito grande, né? O Instagram é uma plataforma um pouco mais difícil de crescer, né? Isso. E eu tava olhando os vídeos de vocês, tem vídeos que tem 5 milhões de Tem. visualizações. Sim. Muita, né? Sim. Assim, e é muito legal ver que o reino realmente tem se expandido. Porque a gente passa no Instagram, as redes sociais, a gente vê tanta coisa ruim. Exato. Tanta coisa assim, que não edifica em nada, que não Exatamente. agrega em nada. E passando os vídeos, que aí quando eu achei vocês, né, apareceu pra mim, o Instagram recomendando vocês. E eu falei, Ah, que caraca, legal. que precioso, né? É algo do Senhor mesmo. E Sim. assim como me alcançou, alcança, como Sim. vocês dizem, várias pessoas que Sim. têm Sim. dado testemunhos. Muito bom, muito legal. São ferramentas mesmo que a gente tem ao nosso dispor, né? Exatamente. Acho que essa conversa veio quando a gente pensou, quando veio a ideia do podcast, É. que hoje em dia nós tem muitas ferramentas que todo mundo utiliza e que nós também devemos utilizar para alcançar reino. vidas, né? Para É. alcançar Pro bem, pessoas. né? Exato. Sei lá, quando a gente pensa, sei lá, Paulo que ele ia em cidade em cidade, é porque era a ferramenta que ele tinha, caminhar. Hoje a gente tem ferramentas que podem alcançar Na várias internet. pessoas aqui Exatamente. com Milhões Exato. de pessoas. Tipo, se a gente parasse para pensar em, com certeza Paulo provavelmente usaria essas ferramentas, Com Com certeza. certeza, para cara. alcançar pessoas, né? Com São certeza. coisas que nós temos à nossa disposição que que a gente nós temos que precisa usar a nosso favor, né? Exato, pro reino. Saber manipulá-las, não deixar elas nos manipular. É. Exatamente. Usar É para isso aí. benefício do reino, né? E como que foi? Principalmente, eu acho que com as crianças, né? O Gabriel já é rapaz, mas a relevância, como lidar com tantas pessoas, tem sido tranquilo? Como eles têm lidado com isso? Essa relevância, toda essa tensão, né? Porque começa a se tornar relevante, muitas pessoas. Tem sido Sim. tranquilo? Eles são muito de boa, né, Dá cara? pra ver, eles são muito de boa, tranquilos, né? Cara, Tranquilo. a gente foi presenteado, assim, sabe? E os 3 são, né? Gabriel, Lucas e Isabel são assim, né? Tem, cara, os fights normal Aham, de toda a de família, irmão, né? É, Né, normal. de um tacar o copo no outro. Então, assim, é normal as coisas assim, né? De casa, né? Da particularidade de casa. Mas eles são muito tranquilos, são muito humildes, são muito simples. Se contentam, né? Com o natural, né? Tipo, então, assim, não tem do que falar deles. Em relação a subir para a cabeça também não. Muito São pessoas, tranquilos. porque a gente sai muito, a gente vai em muitas agendas, então eu vejo a maneira como eles, né,
lidam com as pessoas, continua igual, né? Então não tem dessa. Até porque eles entendem que o que nós fazemos não é para a gente, É para Deus. né? E a visualização que está acontecendo também, né? E a gente sempre deixa isso muito bem claro, que é para o Senhor. É. Sim. E, né, a gente ser instrumento nas mãos dele. A gente não fala, pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa Sim. aonde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, na geografia que o Senhor quiser. Né? Ele falou que os sinais seguirão aqueles que creem e que a gente faria coisas maiores ainda pelo nome de Jesus. E eu criei e continuo crendo. Né? E eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero ver o Mateus sendo usado pelo Senhor, meus filhos sendo usados pelo Senhor. Sim. E é o que nós pedimos a Ele. E antes mesmo das pessoas nos verem, que elas vejam Jesus, cara. Sintam essa presença que não sabe explicar. Algo aconteceu quando eu ouvi, quando eu vi vocês. Porque não era eu, era a presença dele. Entendeu? Então é isso. E Deus dispõe para que ele seja manifestado através da vida de vocês, né? A relevância é para que ele seja mostrado, né? É legal isso, porque assim... Brilha a luz, né? É. Quando a luz de Jesus brilha, até as estrelas, né? Você não enxerga mais, que nem um sol, né? Durante o dia, Exato. Você não vê é tão mais. forte a luz do sol que você não vê nem as estrelas. É, exato, exato. Isso aí. E assim é Jesus. É. E, cara, pessoas que, né, se declaram, né, falam assim, cara, eu sou ateu. Mas quando eu vejo o trabalho de vocês, algo é lindo, né? Mexe comigo. Continuem, porque é muito bonito o que vocês estão fazendo. Então, assim, Espírito Santo. exatamente. Então, eu falei assim, é Espírito isso aí, pai, toca mais, né? E vai. E gente, e outras pessoas, inclusive, até, cara, de religiões, né, espiritismo, umbanda, isso, aquilo. Às vezes as pessoas mandam mensagem, cara. Cara, eu sou de tal religião e assim, eu sei que vocês são evangélicos, que vocês, né, mas eu amo assistir o que vocês estão fazendo, me traz muita Legal. paz. Legal. Então isso é legal, entendeu? Com Porque certeza. não é sobre uma guerra ou uma disputa, é sobre propagar Jesus. Exato. É E sobre quem Jesus. convence é o Espírito Sim. Santo. Então é só. Exato. Sim. Esse é o Sim. ponto, né? Muito bom. É. A gente tem algumas perguntas, né, Brans? De... Acho que até aproveitando, estamos falando sobre os frutos que estão dando, tem um testemunho muito legal que a gente tem aqui para contar falar, pra para vocês. contar, que hoje, para quem não sabe, os jovens aqui são pastoreados pela Luzia e pelo Márcio. O Márcio tem um testemunho com vocês de que quando ele estava passando por um momento, a Marina pode me ajudar a contar, quando ele estava passando por um momento muito difícil, né, ministerialmente, pensando em desistir mesmo. Ele é legal ele contando que ele é bem ousado, né? O testemunho dele de conversão, assim, tipo, Ousado. ele desafiando Deus mesmo, falando, não, se é você mesmo, vai acontecer tal coisa. Ele é assim. E ele foi numa igreja, estava ouvindo vocês. Na verdade, acho que vocês vieram, lá quando a gente tinha o prédio lá embaixo, vocês vieram um dia ministrar e ele estava nesse culto. E aí ele tinha dito, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, vou largar tudo, é meu último dia que eu venho na igreja. Uau. A não ser que ela, falando sobre você, que estava ministrando, ela desça do púlpito e venha falar comigo. Diretamente Diretamente comigo. E tem que comigo. ser ela. E tem que ser ela. É Pronto. tudo que E ele tá- você desceu e foi falar com ele. Ah! Ele, tipo assim, e aí ele falou, nossa Deus, E foi o Senhor mesmo. conta, né? Tipo, ele dá muitos frutos, né? Hoje ele cuida da Glória a gente, Deus. se nós estamos aqui é muito por causa dele, Sim. né? Se tem jovens aqui, e, sei lá, a gente ama estar na casa dele, Sim. quer sempre estar perto, mas isso mostra, né, que em determinado momento da vida dele, que ele Vocês estava passando frutificaram a por vida dificuldade, vocês foram instrumentos de Deus, Uau, né? que Foram bênção, usados, cara. né? Legal Então, saber essa eu história. acredito bom, muito né? que sei lá, se nós estamos aqui hoje, querendo ou não, é Também uma indiretamente parte é por de causa de vocês. vocês, Uau, né? Porque meu Deus. vocês foram usados, vocês Muito se bom. permitiram ser usados né, Exato. por ele. Exato. Glória e, a Deus. E ele, quando a gente estava conversando sobre convidar vocês, e na hora ele já falou, nossa, eu tenho testemunho com eles. Aí ele contou, a gente nem sabia dessa Uau. história. É. Muito Olha, que bom. tremendo. Que E aí- bênção, glória a Deus. É muito bom. Ele foi realmente impactado. E você sensível ao Espírito, vocês sensíveis ao Espírito, né? Sim. Para ministrar na vida dele. E como o Breno falou, Glória a nós Deus. estamos aqui, também tem uma Tem parte. gente que quer tocar por causa do pastel, né? Exato, Exato. É o exato. que Deus tem pra gente, né? Então, Tem coisa poderoso. mais linda. É um mar, né, de bênçãos pra gente. Sim. Exato. Sim. É uma fonte inesgotável, né? Uhum. Sim. Glória a Deus. Enquanto Sim. as músicas
do mundo, levam pessoas à depressão. Aquilo que nós cantamos para o Senhor tiram É. pessoas deste lugar, né? Exatamente. Tiram cara. pessoas desse ambiente de morte, traz vida, né? Exatamente. Cara, É muito doido. se as pessoas soubessem o que acontece quando a gente está numa atmosfera, né? O que a música causa é como um perfume, cara, Uhum. que pega, não tem como você sair. É um cheiro que vem, não tem como você não sentir. A música é a mesma coisa. Sim. Então, inconscientemente, aquilo que você está cantando, que você está declarando, cara, as músicas hoje do mundo só falam de traição, de prostituição, de promiscuidade, É. né? Que tudo bem ser traído, trai também, É. né? E vamos tomar todas e vira um alcoólatra, cara, É. sabe? Então, e de repente você vê criança cantando essas coisas, cara, Sim. né? Tipo, e tudo bem? Não tá tudo bem. É. Então a gente tem que ser radical em certas circunstâncias e não permitir, porque depois é como uma indução e quando você menos espera, e é o que a gente está vendo que acontece, eu vejo até justamente, creio eu que até esse boom no Instagram em relação à família Cristo Rei é porque as áreas maiores atacadas do mundo hoje é a família. É a família. Exato. Né? Não vê essa unidade, não vê essa pureza. As Entendeu? pessoas chegam Então, a tirar sarro, né? Falar, nossa, É. família. então assim, É. você Muitos vê valores estão sendo exatamente, desconstruídos. Né? cara. Então assim, e essa atmosfera quando a música é usada pelo poder de Deus, meu Deus do céu. Então assim, é um ambiente, uma atmosfera que transforma, é É. Tem transformadora. até um testemunho né? com o Lucas, É. que teve uma época que ele tava fazendo, começou a estudar bateria e ele começou a querer tocar umas musiquinhas lá do Slipknot, né? Aí eu cheguei e falei, cara, essas músicas aí, meu, não é legal, cara. Esses caras aí são Slipknot satânicos. Não tem é nada a death ver, metal, porque é olha isso? como ele faz É, o pedal sim. duplo É, né? na bateria, ele, né? Porque o baterista toca demais mesmo. Uhum. Aí começamos a conversar, falamos pra ele e tal. A gente pegou a letra, fomos traduzir, e a letra só falava de Satanás, Nossa. assim, declarado. From Aí hell ele total. viu, né, ficou meio assim. Aí fomos tocar numa igreja. Aí ele sentou na bateria, na hora que, tipo, tava passando o som ali. Aí ele falou, ele começou a se sentir mal, né? E falou, chamou a gente e começou a chorar. Começou a vir aquela música, sabe, na cabeça dele, e ele sentiu que tinha algo ruim com ele ali. Nossa. Sabe? Algo mesmo espiritual ali, É. não sei, um demônio, não sei. E daí nós oramos, né? Repreendemos ali tudo. E ele voltou ao normal. Você vê, né? O poder, né? O poder Das músicas. Sim, pode nos influenciar mesmo. Muito. Jesus. A gente tem algumas perguntas. A pastora Luzia, que é a mulher do Márcio, que a gente acabou de contar o testemunho, mandou. Eu vou ler algumas aí. Bate pronto aí para vocês responderem. Ela perguntou, como é viver o chamado em família? Agora que vocês estão em família, como é viver? É a frase do irmão ali. É mesmo? Inenarrável. Inenarrável. É um prazer inenarrável. É isso aí. Que top. Cara, é cumprir o princípio. Primeiro o ministério. Família. Família. É isso. Ela perguntou aqui também. Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Um monte. Vários. No mundo três aflições. Mas como eu disse, cara, não tem como. É. A gente até tenta, mas não tem como. Vai. Que É mais legal. forte. Tem alguma música que marca a Que vida de marca. vocês? Marcou a banda, a família? Bom, a minha é aquela, né? Entra na minha A música da Eu transformação. ouvi essa música o dia inteiro, 24 horas Olha por dia só. na época. Que legal. A minha é A Um Lugar, da Um Lugar. Heloísa. Eu lembro de você cantando ela Isso, aqui essa na igreja. música é parte Muito da minha vida. boa. Muito boa. E. Aí ela pediu pra gente contar a experiência do Pastor Marcos que a gente contou. Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa que a gente acabou não perguntando? Fiquem à vontade aí. Não, acho que A gente conversou bastante, uma honra né? estar com Bastante. vocês aqui. Muito Que bom. Deus prospere cada vez mais esse Em Amém. nome de Pode Jesus. Zoe. Amém. Que é uma honra estar com vocês compartilhando aqui, saber desse testemunho que vocês nos contaram, nos deixa muito alegres, muito felizes, né? Que é isso aí, esse é o nosso alimento, né? Com certeza. Né? Fazer a vontade de Deus. Sim. É recompensa, né?
Muito bom. Prazer ter vocês aqui. Obrigado por compartilharem, mesmo abrirem o coração. Eu fui muito edificada. Sim. É que eu não choro, mas se eu chorasse, eu teria chorado várias vezes Eu me aqui. controlei, eu sou mais chorão, mas... Deu uma arrepiada que eu falei, oh meu Deus. O Lucas é chorão. É. Mas muito obrigada por compartilhar todo o processo. É muito legal conhecer vocês, assim, né? Um pouco mais intimamente ali, tudo que vocês viveram. E eu sei que as pessoas de casa também serão muito edificadas através desse testemunho. Como já têm sido alcançados pela vida de vocês através das canções, né? Em família, mas agora também através desse testemunho poderoso, desses processos. E é uma honra ter vocês. E é isso, né, Brandes? Acho que é bem isso, né? Quem vê nós hoje não imagina os processos que nós passamos, né? Exatamente. Então, nós vendo vocês hoje, nós não imaginávamos isso. E É. conhecer a história de vocês, assim, realmente nos edifica, né? Nos fala muitas coisas no nosso coração. Então, obrigado por serem realmente disponíveis, estarem disponíveis para a vontade dele e fazerem com tanto Amém. prazer. Dá para ver que Amém. vocês têm prazer, né? É lindo ver a família de vocês. Então, obrigado por É inspiração mesmo. Isso. Muito bom. Muito obrigado. Nós que agradecemos. É isso. Obrigada, Lucas. Obrigada, amados. Abençoe muito. Amém. Uma honra Amém. estar hoje aqui. Obrigada, equipe aí do backstage, né? A galera que faz acontecer aí. Exato. Vocês são Top, fera, hein? top demais. É isso. E é isso aí. Deus abençoe muito. Amém. Continue Amém. usando Amém. e que através dessa ferramenta o Senhor toque em muitas Amém. vidas através da vida de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então é Você isso. aí de casa, espero que tenha sido abençoado com esse papo. Nós aqui fomos. Muito Muito. obrigado por nos acompanhar até aqui. Isso. Então, se inscreva no canal. Curte, comenta, compartilha, manda aí para as pessoas, para que as pessoas conheçam eles também, sejam abençoados através da vida deles. E é isso. É isso. Muito obrigado, galera. Tchau. Um beijão.